Hoje eu gostaria de falar a todos sobre o doce veneno da serpente. O doce veneno da serpente. Vamos ler uma palavra aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. O que nós podemos ler nesse texto é o quanto o homem não se importa com o que Deus tem a falar, pois acredita na primeira palavra contrária ao que Deus diz. Deus disse que de tudo poderiam comer, com exceção da árvore que estava no meio do jardim, conforme vimos aqui no versículo 2 e 3. Já imaginaram, irmãos, a quantidade de frutos que eles poderiam comer? Quantas árvores havia para que pudessem desfrutar? Mas mesmo assim, eles preferiram desobedecer a Deus e dar pouca importância às suas palavras, ou melhor dizendo, nenhuma importância, pois aos ouvidos da mulher, as palavras da serpente foram mais doces, pareciam ser mais verdades do que aquilo que Deus tinha dito. É muito triste vermos que no mundo em que vivemos hoje, muitas pessoas agem da mesma forma. Deus está o tempo todo falando, porém parece que as palavras da serpente são mais doces, mais atraentes e dão mais prazer. E o que Deus estava querendo ensinar para o homem com a ordem de não comerem da árvore era obediência, e o homem desobedeceu, pois na verdade ele não acreditou nas palavras de Deus, que morreriam. Satanás, que aqui era a serpente, ainda continua andando ao nosso redor e nos mostra coisas muito atrativas, muito atraentes, e muitas vezes não percebemos que Deus está nos dizendo: da árvore que está no meio do jardim não comereis. E acabamos comendo. A serpente tem nos enganado com suas mentiras e nós temos acreditado. Está nos levando para a morte, mas continuamos acreditando no que ela diz. Deus disse que não morreria, que morreríamos, e não acreditamos. Mas a serpente diz que não vamos morrer e acreditamos no que ela diz. Um doce engano na nossa vida. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, Deus tem procurado trazer o homem de volta à sua comunhão. Mas parece que o homem tem preferido o doce veneno da serpente. Tem se alegrado mais com as coisas que o mundo pode oferecer e se esquecido que Deus disse que tudo quanto fizera era muito bom, conforme Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31. Só Deus tem o melhor para as nossas vidas, pois Ele nos criou, nos formou à sua imagem e à sua semelhança. E no que temos transformado essa imagem e semelhança? Nós temos deixado Deus tão triste com as nossas atitudes mesquinhas e soberbas. Queremos ensinar a Deus o que é pecado e o que não é. Pecado é pecado e sempre vai ser. Nós podemos criar fórmulas, inventar situações, querer que pessoas acreditem naquilo que nós acreditamos. Mas nada disso muda o que Deus pensa sobre o pecado. Pecado é pecado e sempre será. Algumas pessoas tentam usar versículos bíblicos, dizendo que foram escritos numa linguagem ultrapassada, que devemos atualizá-los para uma linguagem atual. Eu creio que isso é importante. Porém, isso não muda o texto. O que está escrito continua ali. Em 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E não ao contrário, é Deus quem dita as regras e não o homem. O que vejo é que muitos querem pecar e não importa o pecado que cometem. Deus tem que os aceitar dessa forma, é Deus quem tem que mudar e não eles. Mas a Bíblia ensina que Deus aceita o pecador como ele está. Porém, ele mostra que deve se transformar. Ou seja, Deus não aceita o pecado. Deus quer que nós mudemos as nossas atitudes para que possamos ter uma nova comunhão com Ele, ou ter comunhão novamente com Ele, como era lá no Jardim do Éden. Se permanecermos no pecado, será impossível nós termos essa comunhão com Deus. Ele realmente aceita o pecador, porém detesta o pecado. Isaías diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapados os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou pecados, fazem separação entre você e Deus. E os seus pecados encobrem você do rosto de Deus, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 1 e 2. O que Isaías quer dizer aqui é que se há pecado, você pode fazer até piruetas, mas Deus não vê, não te vê e nem te ouve. Não importa qual seja o seu pecado. E quando falamos de pecado, logo nós pensamos naqueles pecados grandes que o ser humano comete. Porém, para Deus, não importa o tamanho do seu pecado. Para Ele, tem o mesmo peso. É tudo pecado. E o que Ele quer é que você entenda que Ele separou uma árvore no meio do jardim para que você não toque. O diabo tem as suas artimanhas para mostrar a você a doçura do pecado. Mas Deus quer que você não dê ouvidos à serpente. Pois no começo, o pecado até parece gostoso, parece doce. Mas o seu fim é a morte, como diz Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Só Deus pode lhe dar vida eterna. Para isso, é preciso que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Pois muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. E muitas que as conhecem não obedecem. Dessa forma, é impossível que haja um amadurecimento, uma mudança de vida. Eu dei essa palavra aqui hoje, que você possa entender o que Deus tem de melhor para a sua vida. E deixar de ouvir o que a serpente tem a dizer. A serpente, irmão, ela está aí, ao nosso derredor. E ela está procurando pessoas, como eu, como você, que ela possa tragar, que ela possa mudar a sua vida. Mas nós que cremos no Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, nós não podemos e não devemos dar ouvido à voz da serpente. Que o doce veneno da serpente não seja doce na sua vida. Que você entenda que aquilo que o diabo quer é apenas desviar você daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E se Deus tem o melhor para a sua vida, feche os seus ouvidos, feche os seus olhos para o que a serpente quer te mostrar, para o que a serpente está te dizendo. Não importa o que seja, Deus ainda tem o melhor para você. Além de tudo que a serpente pode te dar, Deus pode te dar o melhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe neste dia.